Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Silva, sou planejador financeiro e falo aqui da Vida Rentável. Hoje eu vou trazer um assunto que eu acredito que possa ajudar e trazer mais segurança financeira para muitas pessoas. Vou falar sobre a reserva de emergência, como guardar e onde aplicar. Este é o assunto do vídeo de hoje. Primeiro ponto, Léo, para que serve a reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é uma reserva para imprevistos. O que pode ser imprevisto? Um problema com o seu carro. Ah, mas eu tenho seguro, Léo. O valor da franquia, você está contabilizando ele mensalmente? Sabendo que a qualquer momento você pode utilizar? Às vezes um problema com a tua casa, que você não possui seguro residencial. Um problema com a saúde, que às vezes você tem que comprar um medicamento específico que é um pouco mais caro. Como algumas coisas mais simples. Por exemplo, fui convidado para ser padrinho ou ser madrinha de casamento e não me programei para fazer a compra deste presente. Então é um imprevisto que você acaba tendo que adquirir um item que às vezes tem um valor que não estava programado. Dentro do planejamento financeiro, nós temos a reserva de emergência, nós temos a reserva pensando em você ter conforto, ter aumento patrimonial, você ter uma estabilidade financeira, né? E temos a reserva da liberdade, que é a reserva pensando no longo prazo, a reserva da aposentadoria. Se você não tem reserva de emergência e você teve algum imprevisto, você acaba tendo que utilizar o valor de vários objetivos futuros que são muito importantes para suprir a demanda desse imprevisto que você teve. Então a reserva de emergência ela é muito importante no curto, médio e longo prazo. Léo, como calcular a reserva de emergência? Quanto que eu tenho que ter, né, para a minha reserva de emergência? Nós usamos sempre como base o valor das tuas despesas, o valor médio das tuas despesas. Então vamos supor, Léo, por mês, em média, eu gasto R$2.000, eu gasto R$3.000. Nós temos alguns cenários, por exemplo, se você trabalha concursado, normalmente você tem uma maior segurança. Por quê? Muito difícil você vai ser pego de surpresa e vai perder o teu emprego. Então nós recomendamos 3 meses do valor médio dos seus gastos. Se você é assalariado, você trabalha como CLT, você tem uma segurança financeira, porém, você tem variáveis que podem te impactar. Alguma mudança econômica, algum processo dentro da tua empresa que vai enxugar o quadro de funcionários, você foi pego de surpresa e foi demitido. Então nós recomendamos 6 meses da sua média de gastos. Se você tem a média de gastos de 2.000, então sua reserva de emergência vai ser 12.000. Terceiro ponto, se você é empresário, você é autônomo, você é profissional da saúde, você trabalha quase 100% por comissão, ou você tem pouca previsibilidade financeira e segurança que você vai ter aquela renda, independentemente da sua atividade, nós recomendamos de 6 a 12 meses da sua média de gastos para a tua reserva de emergência. É aquilo que vai te trazer mais segurança. Léo, onde aplicar a minha reserva de emergência? Primeiro ponto, ela não deve ficar na sua conta corrente, ela deve ficar em um investimento. Qual é esse investimento? Sempre algum produto de investimento que tenha alta liquidez. O que é alta liquidez, Léo? Que você consiga resgatar a qualquer momento. No máximo que você peça hoje, solicite hoje e seja disponibilizado na sua conta corrente no dia seguinte. Então, normalmente você vai ter investimentos conservadores e investimentos com alta liquidez, que você consegue resgatar a qualquer momento. Tudo bem, Léo, quais investimentos, por exemplo? Eu posso citar aqui o Tesouro Selic. Vamos supor, quando você faz um empréstimo, você não recebe determinado valor e você não paga uma taxa de juros para ter aquele valor consigo? É o contrário. Você, no Tesouro Direto, vai emprestar dinheiro para o governo e o governo ele vai te pagar a taxa de juros, ele vai te pagar a rentabilidade. No Tesouro Selic, normalmente, ele é condicionado à taxa média de mercado que nós temos. Outra possibilidade, um CDB. O que é CDB? Certificado de Depósito Bancário. Tudo bem, Léo? O que é Certificado de Depósito Bancário? Da mesma forma que você fez com o governo, em vez de você ir no banco e pedir um empréstimo, você está na outra ponta da moeda. Você fala, banco, eu quero te emprestar o meu dinheiro que eu tenho aqui para minha reserva de emergência, e eu quero que você me pague rentabilidade. O banco vai te falar, tudo bem, eu te pago um percentual do CDI. CDI é uma taxa que ela busca ser
quase 100% da Selic, que é aquela taxa que eu comentei, que é a taxa média aqui no Brasil, lembra? Então, se você tem 100% do CDI, ela é bem próxima de 100% da Selic, então você normalmente está acima da inflação, teu dinheiro está protegido, ele é um investimento conservador. Normalmente, o que acontece que você tem que ficar muito atento? Quando você fala, eu quero te emprestar esse valor, banco ou governo, normalmente tem algumas possibilidades. O que ele pode fazer? Ó, eu vou te emprestar esse valor, porém, se você deixar guardado comigo, deixar eu trabalhar com o seu valor durante 1 ano, eu te pago um pouco mais. Porém, lembra da finalidade da reserva de emergência? Que quando você precisar, você vai ter que resgatar e ela vai ter que estar no máximo no dia seguinte aí disponível na sua conta corrente. Então, não é uma opção. Então, investimentos com carência não são ideais para reserva de emergência, combinado? Sempre procure investimentos com alta liquidez, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento, que normalmente vão ser investimentos conservadores. No Banco Inter, por exemplo, uma dica para vocês, você consegue aplicar tendo um investimento que paga 100% do CDI e que você consegue resgatar a qualquer momento. Até às 5 horas da tarde, você resgatou, na mesma hora ele está na tua conta corrente. Passou das 5 horas, ele só cai no outro dia. Léo, tem uma dúvida, eu posso diversificar o valor que está na minha reserva de emergência? A reserva de emergência ela tem uma finalidade, que ela é trazer segurança para o curto prazo. Então você não pode, às vezes, atrelar, colocar investimentos com um pouco mais de risco, porque às vezes se ela está numa oscilação, está um investimento que tem uma volatilidade maior, quando ele simplesmente está em baixa, se você precisa, tem uma emergência para utilizar, você vai acabar tendo prejuízo. Por isso que sempre a reserva de emergência ela é investimentos com alta liquidez e que normalmente são investimentos conservadores. Uma outra dica é que muitas pessoas elas comentam: ah, Léo, eu vou pensar muito no amanhã e esquecer de viver hoje? Não. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de você saber fazer as escolhas corretas para que você ajuste o seu padrão de vida à renda que você possui e que mesmo vivendo com qualidade, você vivendo bem, você aproveitando com a sua família, você consiga tirar um percentual no início do mês para fazer uma reserva aí pensando para o teu futuro. Seja a reserva de emergência, seja a reserva para aumento patrimonial, para conquista de alguns objetivos, ou seja a reserva para aposentadoria. Então não deixe de viver. Tenha um planejamento, tenha um orçamento bem organizado e todos os meses, antes de qualquer coisa, reserve, pague a conta do amanhã, a conta do seu futuro e com o valor restante você tem aí teu orçamento bem equilibrado, você sabe quanto gasta, pelo menos em média, com determinado item e tem uma vida realmente rentável. E o último ponto, que eu acredito que é um dos mais importantes, Léo, por que eu faço a reserva de emergência? Qual que é a finalidade? Né? Eu vejo simplesmente que eu deixo um valor guardado em um investimento conservador e não sei quando eu vou usar. Tudo bem, que bom. Então antes você se preparar para a guerra, se preparar para qualquer eventualidade e nada acontecer, a vida ser um jardim, você ser um guerreiro em um jardim, do que você não se preocupar, você não se planejar, você não se programar para a guerra, você ser um jardineiro com muita tranquilidade e de repente acontece uma guerra. Qual que você prefere? Ser um guerreiro no jardim ou ser um jardineiro na guerra? Então fica essa dúvida para ti. Na Vida Rentável, nós te ajudamos a entender qual seria o melhor valor para a tua reserva de emergência, quais seriam os melhores investimentos para que você possa aplicar, te direcionamos quais seriam os passos até você ter a sua reserva de emergência com o valor ideal, como também durante todo o progresso até você conseguir ter a sua reserva de emergência, qualquer eventualidade que surja, nós conseguimos te ajudar. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. O que eu vou te pedir agora? Se você está achando o conteúdo que nós estamos trazendo interessante, se inscreve no canal, até para dar continuidade aí nesse trabalho que nós estamos fazendo. Compartilhe o vídeo com alguém que você acha que precisa compor a reserva de emergência ou ter mais informações sobre ela. E clica no sininho que você vai ser notificado sobre todos os novos vídeos da Vida Rentável. Tudo bem? Muito obrigado e um abraço. Que possamos ter uma vida realmente rentável.